Bom dia pessoal. Agora são 6 horas da manhã, dia 16/10/2024. Vamos fazer aqui algumas marcações para o EURUSD, gráfico de 1 minuto nesse momento. Fazer uma análise aqui do gráfico. O gráfico nesse momento deixando bastante pavio. Estou aqui no 1 minuto, vamos baixar o zoom máximo que pudermos. Então aqui a gente já observa uma tendência de baixa. O mercado vem, faz aqui uma lateralização e começa a distribuir um pouco. E nesse momento a gente tem uma pequena lateralização aqui. Então aqui de cara, nós já vemos o mercado deixando uma região bastante forte de resistência aqui, onde ele cria essa região de liquidez, que ele está buscando agora nesse momento. Teve um falso rompimento aqui. Esse falso rompimento é só uma captura de stop do pessoal aqui, liquidez, e volta para dentro dessa região. Ou seja, já temos aqui uma boa região de resistência e uma boa região de suporte. Estamos falando de região e não de linha, né? Se formos ajustar, a região abrange toda essa parte aqui desse candle da máxima até a mínima. Então toda essa região aqui é uma região, entre essas duas linhas, é uma região de suporte. Caso queira, para quem gosta de linha, espera chegar na linha para trocar, então marcou a máxima, mínima, pode marcar aqui a abertura dele também, ou o meio do corpo dele, porque já está um corpo tão ínfimo. Pronto. A região de resistência exatamente onde está a linha, a gente pode, caso queira, considerar toda essa região de distorção desse candle aqui. Copiar essa linha, trazer aqui para abertura desse candle vermelho, fechamento do candle verde. Toda essa região aqui são as regiões nesse momento de suporte e resistência. E ele está rompendo, tentando romper essa região de resistência. Que já tocou aqui algumas vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que agora realmente ele rompa e siga seu caminho. Possivelmente da compra nesse candle, exatamente. Mas a nossa entrada já está para o próximo candle, então para aguardar um pouquinho.
Acabamos de ter um padrão aqui do spin top de descanso. Esse padrão aqui que está no livro. E eu perdi o time dessa entrada aqui. Agora é aguardar uma próxima oportunidade e ver o que o preço vai fazer. Continuo pensando em compra. Assim que fechar esse candle, aguardar um retorno. Uma melhor posição. A região que ele está buscando. Os vendedores estão defendendo aqui bem essa região. Não dá para pensar em compra agora nesse momento. A força compradora reduziu bastante, perdendo a força aqui. É bem arriscado. É uma região boa aqui de retração. Exatamente por isso o mercado está respeitando bastante essa região aqui. Vou marcar aqui como uma boa região de retração. Conforme o preço buscar essa região agora, nós vamos buscar uma entrada de venda. Guardar o próximo candle. Ver o comportamento do preço. Gostaria que ele desse um impulso. Vencendo a mínima do candle anterior de compra. Então o vendedor está reagindo. A razão dessa entrada se deu pela onda corretiva. A força vendedora ela começou a mostrar uma intenção, mas não rompeu a mínima do candle comprador, dessa pernada de impulsão, e veio enfraquecendo, mostrando que era uma onda corretiva, buscando o equilíbrio dessa região de Fair Value Gap, fazendo pullback nessa área. Então é só uma onda corretiva de pullback. E quando o preço vem e já me rompe a máxima desse candle de venda, ele já mostrou que é da compra. Essa é a razão dessa entrada, tá? Candle de força. O ideal seria aguardar que ele desse um recuo, mais ou menos a 50%, mas ele já preferiu seguir. Agora vamos deixar. Após esse candle, o próximo candle vindo buscar uma simetria com esse pavio, ou até 50% desse candle, conforme o fechamento dele, a gente pode fazer uma compra. Vamos ver. Um minuto é muito rápido, tem que ficar com o dedo no gatilho aqui atento. Matemática aplicada, Soros. Se você ainda não sabe usar essa matemática, está no livro Opções Binárias na Prática. O preço está indo sem um recuo. Agora sim, ele está recuando. Vamos buscar. Precisava para essa entrada que ele viesse logo de início. Buscar um equilíbrio aqui, pelo menos até 50% desse candle de compra. Está um pouco tarde. Aí, esse é o movimento que eu esperava. Voltando aqui para as nossas operações.
vimos que o preço ele rompeu essa região, ele está tendo dificuldade para subir, mostrando perda na força, nessa força de impulsão de compra. Então, caso o preço rompa esse fundo, vou marcar aqui ó, essa mínima, esse é o nosso ponto de suporte válido nesse momento. Se esse ponto for rompido, confirma aqui a reversão do preço. Por enquanto ainda não tem nada confirmado. E conforme for, se a vela chegar com um pulo de vela, bastante velocidade nessa região, a gente pode pegar retração, tá? Entrada de compra para retração ou reversão, conforme o caso. Esse não é o nosso fundo válido de suporte, o nosso fundo válido é esse aqui. Então esse rompimento aqui não significa muita coisa. Na verdade, para mim não significa nada. O preço pode muito bem testar essa região aqui, fazer uma correção mais profunda, mais complexa e impulsionar para cima novamente. Spinning top de descanso desse movimento, esse pequeno movimento de baixa. Então, tem tudo para fechar um candle de venda, realmente. Vamos aguardar o preço chegar nessa região para a gente tomar a decisão de comprar ou não comprar. Quando o preço fica trabalhando nessa região, que é uma região indefinida, ele ainda não rompeu esse topo dessa onda de impulsão e também não buscou o fundo válido, que é um fundo que provocou esse rompimento, os padrões costumam falhar. É a manipulação do mercado. Então os padrões eles vão funcionar bem depois que ele testar essas regiões. Ou ele rompe essa aqui, ou ele vem testar ou romper essa região mais abaixo. Então por enquanto a gente está esperando ele buscar a liquidez que ele firmou nesse topo e ver se rompe ou se realmente ele volta e vai ficar lateralizado aqui. Está mostrando um rompimento, o fundo ainda continua sendo esse aqui o fundo válido. Ele precisa fechar corpo acima desses dois pavios, tá? Para a gente acreditar numa possível compra. Fechou, vamos esperar ele recuar para pensar na possível compra agora. Para fazer uma entrada mais segura.
mercado está sem força. Venda, pessoal. Aqui eu acredito numa retração. Quando o preço deixa uma barra de descanso e não consegue dar sequência no movimento original que é de compra, fecha a barra abaixo da mínima dessa barra de descanso, é muito provável a entrada de venda aí. Tá? Então ele já deu o recuo necessário. Isso aqui eu chamo de dobradinha, tá? Tá no livro Opções Binárias na Prática também, esse tipo de entrada. E nós já podemos alterar o valor aplicando Soros. Aplicando a técnica de Soros, que também é ensinada no livro Opções Binárias na Prática. Tá aí nossa primeira entrada. Uma pequena correção, o vendedor não mostrou força nessa região, só uma onda corretiva. Por enquanto, quem está predominando nessa região são os compradores. E a nossa principal região de compra não é essa aqui, onde estão esses candles de força. A nossa principal região de compra é exatamente aqui onde está marcada essa região. Não se enganem. Onde o preço está trabalhando aqui é uma região de defesa de venda, apesar desses candles estarem pequenos. Tá? Então não é uma boa região de compra no momento. O preço está demonstrando muita fraqueza para conseguir continuar com o movimento de compra. Apesar dos compradores estarem dominando, vencendo essa guerra nesse momento, não pensamos em nada, nem compra nem venda nesse momento. Temos que pensar que ainda existe aqui um desequilíbrio do preço, que ele ainda não foi totalmente corrigido. Então nós estamos com um desequilíbrio nesse momento, nessa região aqui, entre essa linha da mínima desses candles e a máxima desse candle de compra aqui. Então toda essa região aqui está em desequilíbrio, então o mercado ainda pode trabalhar mais um pouco dentro dessa região. Por isso a cautela nesse momento. Está tendo uma certa dificuldade de passar dessa região do 10896. Vou deixar já uma região importante aqui, uma linha importante, 10900 aqui, que é uma boa região para pegar uma entrada para retração conforme o preço chegar. Conforme a movimentação do preço quando ele atingir essa região.
preço ainda não rompeu. Ele rompeu esse topo anterior, mas não conseguiu prosseguir. Ele precisa romper essa pequena região aqui para buscar a próxima. Seria uma boa região para compra na retração. Se o preço dá um impulso significativo aqui, até a mínima desse candle dá para pegar uma entrada de compra na retração. Não o fez. O candle de venda fechou dentro do pavio, da sombra do candle anterior. Ele não conseguiu romper sequer a mínima do candle anterior. Candle bem é bem provável os compradores mostrarem força no próximo candle. Guardar e chegar aqui mais ou menos onde eu estou passando o mouse para fazer uma entrada de compra. Podemos também traçar uma Fibonacci aqui dessa região onde o preço está trabalhando até aqui. A máxima desse candle e aguardar e buscar essa região aqui de 50% de Fibonacci para fazer uma compra. Realmente ele está bem consolidado e não consegue vencer nem a máxima nem a mínima dessa consolidação. Então, nada a se fazer no momento. Vou despoluir o gráfico um pouco. Enquanto ele estiver dentro desse quadrado aqui, o ideal é não fazer nada. Agora parece que ele quer dar uma comprinha aqui. Está buscando vencer essa máxima. Vamos nessa. Ele está buscando vencer a máxima desse candle vendedor aqui. Já mostrou a intenção. Nós vamos com o que? Vamos acompanhar o que ele está nos dizendo. Aí, realmente ele estava buscando vencer a máxima. Essa entrada, no caso, não é padrão do livro, tá? Pessoal, isso aí é uma leitura gráfica mais por tempo de tela mesmo, de entender o que o preço está dizendo ali naquele momento. Vamos aqui ajustar nossa matemática para aplicar mais uma entrada com Soros. Agora sim ele está tentando mostrar força vendedora, uma bela de uma força para dar uma retração para a gente aqui nessa região que nós estamos buscando. Vamos ver. O mercado falou que queria romper essa máxima, buscou, não conseguiu romper, mas deu a compra e agora ele está buscando de novo.
com muita dificuldade. Vou buscar mais uma entrada para encerrar esse vídeo, ok? Agora o mercado realmente mostrou que ele está com a intenção de romper essa pequena região aqui para buscar esse topinho, mas ele está com muita dificuldade. O pessoal de volta aqui, eu entro, saio, tomo um café e volto depois de uma olhada entrada para ver o comportamento do preço. Estava muito agarrado nessa região aqui em cima e a gente precisava esperar ele definir se ele ia conseguir os compradores realmente mostrar que estavam dominantes e romper essa região ou se os vendedores iam reagir a essa tentativa. Agora ele buscou o nosso fundo, ele está ainda tentando buscar o nosso fundo válido. Esse aqui não é. O nosso fundo que ele precisa confirmar uma reversão é quebrar esse fundo aqui que eu marquei com essa linha. Se ele não fizer isso, não é uma quebra de fundo. Aqui nós podemos buscar um pullback quando o preço tocar nessa região. Ele já deu um gap aqui, indicando que ele vai buscar. Já deixou um Fairvalue Gap bacana aqui também. A gente já pode traçar uma Fibonacci. Ferramenta de Fibonacci. A gente pode traçar dessa mínima até essa máxima e aguardar o preço chegar na região de 50%. O preço fez um drop de descida, está fazendo uma base de descanso. Vamos ver se ele confirma essa descida. Mas a boa região de venda, por enquanto, está aqui, acima dessas máximas. O preço confirmar a continuidade de venda, ele precisa romper a mínima desse candle de compra aqui. Por enquanto, pensar numa entrada de venda só uma retração ou reversão se ele buscar essa região de 50% ou 61,8% de FIBO. É a paciência, o preço está buscando. Essa região de 61 aqui é uma região forte. Vamos aguardar. Buscou. Venda. Tem um vídeo
aqui no canal ensinando sobre essa entrada aí, tá? Então não preciso explicar muito, é a entrada do Fair Value Gap, operando Fair Value Gap. Então tem 2 vídeos, um ensinando a entrada, como que funciona, o porquê dessa entrada do desequilíbrio do mercado, Fair Value Gap, região do Fair Value Gap, e tem um outro vídeo, que foi até sugestão de um inscrito do canal, que é operando a região de Fair Value Gap. Então é uma entrada que não precisa ser muito explicada aqui agora nesse momento, tá? Essa entrada que eu acabei de fazer aqui, tem 2 vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Dá uma olhadinha lá, quem ainda não viu. Tá aí a última entrada que eu vou fazer agora. Podemos apagar aqui, limpar o gráfico. Essa linha já não tem mais necessidade também. Eu gosto de apagar todas as linhas depois que termino qualquer operação, mesmo que seja de estudo. Tá aí, pessoal. Fica aqui um abraço a todos vocês e continue aí assistindo o vídeo do canal, que eu estou preparando um conteúdo aqui de qualidade para postar nos próximos dias, tá ok? Tem um inscrito que pediu para falar sobre vela de ignição, eu estou preparando um material aí mais ou menos nesse sentido e pretendo postar ainda essa semana, tá ok? Um abraço a todos, deixa um like aí, deixa um comentário. E se você tem dúvidas sobre qualquer operação, pode, se ainda não adquiriu, adquire o livro Opções Binárias na Prática, lá tem uns padrões bacanas, né, bastante assertivos aí para opções binárias, tá ok? Fica aqui o meu agradecimento. Se quiser contribuir no canal, clique aí no botão Valeu, torne-se membro do canal. Se você está gostando do conteúdo aqui do canal e quer ajudar, você vem aqui no botão escrito inscreva-se, clica nesse botão, vem aqui, ó, deixa a sua curtida, mais aqui à frente você vem nas opções de salvar e vai estar aqui, ó, Valeu. Clica aqui na opção Valeu, você pode contribuir com o crescimento do canal.